Salve, salve aí pessoal do canal Umbanda Responde, pessoal do YouTube. Pessoal, começando aí mais um vídeo trazendo dúvidas e informação para vocês, falando de Umbanda e falando da espiritualidade. É claro, nesse vídeo aqui a gente vai trazer alguns conteúdos envolvendo a mediunidade e os médios. É isso mesmo, até mesmo vamos falar também da incorporação. Pedimos a você que acompanhe esse vídeo do início ao fim, não esquece de se inscrever no canal e, se possível, ajude a compartilhar não só esse vídeo, mas compartilhe o canal aí com seus amigos. Tenho certeza que esse canal ele pode estar te ajudando e também pode ajudar outras pessoas. Então acompanhe e compartilhe. Ó, sem mais delongas, a gente vai começar com um teminha aqui, com uma dúvida muito boa, muito importante, que algumas pessoas têm essa dúvida, principalmente os adolescentes que estão adentrando para Umbanda agora. A pergunta é em busca da sabedoria. Ele coloca: tenho 13 anos e incorporei preto velho uma vez e ele não deu nome, foi muito forte, como posso firmar nele e saber o seu nome? Ó, muitos adolescentes hoje em dia que estão entrando aí para dentro dos terreiros de Umbanda, né, estão loucos para saber qual que é o nome das suas entidades. Ah, eu quero saber qual que é o nome do meu Exu, eu preciso saber qual que é o nome da minha pombogira, da minha entidade, meu Deus, o que eu faço? Simplesmente tenha calma, só isso, né? Tenha calma. Por quê? Porque se você entrou para dentro da Umbanda, se você entrou para dentro do terreiro, você vai iniciar o seu desenvolvimento, você vai entrar para a gira. Depois de um determinado tempo, a sua entidade ela vai se manifestar e ela mesmo dará o seu nome. Então, para você que está entrando, principalmente os adolescentes que são bem eufóricos, né? Querem tudo à pronta entrega, vamos assim dizer, são os famosos iFood, né? Deixe acontecer naturalmente, vá com calma, tá certo? Você está iniciando, você é novo, tem muita coisa para aprender. Então, fixe no terreiro, não fixe em saber qual que é o nome da sua entidade, só fixe em firmar a sua mente com aquele seu propósito. O resto, as coisas vão fluir naturalmente. É claro, aí entra aquela outra questão: como eu vou conseguir me firmar nas minhas entidades, né? Para quem já tem uma experiência, isso é fácil. Mas e para esses adolescentes que estão entrando agora para dentro do terreiro? Como que eu faço para firmar na minha entidade? Como é que eu faço para firmar o meu Exu, meu preto velho? Meu Deus! Ainda mais adolescente que está pensando em 1001 coisas 24 horas por dia, né? Passa 1001 coisas na cabeça deles. E às vezes eles não conseguem firmar. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês que são adolescentes, né? Primeiro, para quem é adolescente, gosta muito de agitação, gosta muito de barulho, né? A maioria das vezes. Se você frequenta um terreiro que tem atabaque, procure se fixar ali no som da atabaque e nos pontos cantados. Pode ser que isso te auxilie a firmar as suas entidades. A outra questão muito importante também: procure pontos fixos dentro do terreiro para você firmar os seus pensamentos. Firme às vezes numa vela acesa no altar, fixa a sua cabeça às vezes numa entidade que você já conversou. Isso tudo vai estar auxiliando muito o seu processo mediúnico. E o mais importante, procure concentrar dentro daquele ambiente, dentro do que você está fazendo, tá certo? Conforme o tempo vai passando, você vai aprender muitas coisas e as coisas vão fluir de forma bem natural, tá certo? Adolescente, você que está entrando para Umbanda, você está entrando num caminho maravilhoso. Então, fixe naquilo, mente limpa e deixe as coisas acontecer de forma natural, tá bom? Eu tenho certeza que vocês que estão adentrando agora para Umbanda vão gostar bastante. Continuando, próxima questão aqui é da Simone Silvestre Rodrigues. Olha que pergunta interessante. Boa tarde, Patrick. Axé, axé, Simone. Me tire uma dúvida, Patrick, pode um médium iniciante, no primeiro dia de incorporação da sua entidade, vir já falando normal, como a gente, já fumando e bebendo? Nossa, isso aí é uma questão bem intrigante, né? Porque fica aquela questão: não é comum das entidades virem a primeira vez e já saírem falando, riscando ponto e por aí vai. Isso é muito difícil de acontecer? Sim, é difícil, porque a gente tem aquele termo que eu sempre explico. Quando a entidade vem as primeiras vezes, ela precisa se adaptar ao corpo do médium. Então não é muito fácil e também não é muito comum da entidade vir e já fazer tudo o que faz normalmente, né? Por quê? Porque existe aquele tempo de adaptação. Mas é possível acontecer isso? Sim, é possível. E isso a gente se dá, né, com aquele nome bem simples, para algumas pessoas chamado de mediunidade aflorada. É isso mesmo. Pode acontecer com certas pessoas,
Não estou dizendo que é comum e não estou dizendo que isso vai acontecer facilmente, mas com algumas pessoas chegam sim a ocorrer. Determinados médios que já têm uma mediunidade um pouco mais aflorada e muitas das vezes já têm um contato com as suas entidades mesmo antes de pisar dentro do terreiro. Às vezes, quando começa o trabalho de desenvolvimento, nas primeiras incorporações, aquela entidade ela já aparenta estar firme. Como eu disse, não é comum, mas pode acontecer. Lembrando também que devemos entender que nem todo médio é igual a outro médio. Então, para alguns pode levar um tempo a mais para que a entidade venha se firmar e fazer ali os seus trabalhos normalmente. E para outras pessoas pode também acontecer da entidade ser um pouco mais rápida. É claro que devemos entender para esses médios que ocorre essa agilidade ou essa rapidez no desenvolvimento, deve-se entender para você que mantenha calma, não se afobe e não deixe sua mente passar na frente, porque isso também pode estar acontecendo devido à sua própria euforia, tá bom? Então médio que tem isso, um pouco de calma, mas pode acontecer como eu disse, tá certo? Vamos lá, a próxima questão também é da Simone Silvestre Rodrigues. Ela coloca: boa tarde, Patrick. Axé. Pode um médium incorporar e depois essa entidade pode vir agredir no outro médium com palavras e empurrões? Pode isso? Será mesmo que a entidade ou a própria pessoa? Obrigado, um beijo. Simone, essa pergunta aí eu poderia fazer um vídeo só falando sobre isso, né? Primeiro, agressão da entidade com outras pessoas. Isso ocorre? Vamos entender uma coisa. Certas entidades são um pouco mais duras com as palavras. Então, às vezes, uma entidade pode ser um pouco dura aqui nas palavras. E para muitos que estão ao redor pode aparentar uma agressão verbal. É claro que tudo tem que ter um limite. Essa agressão verbal, muitas das vezes, ela não existe. Às vezes é necessário a entidade ser um pouco mais dura, mais grossa e mais rude para determinada pessoa, porque é dessa forma que a pessoa às vezes entenda, né, o que vai ser passado para ela, e a entidade sabe disso. Então, devemos analisar toda essa questão. Agora, quando se trata de agressões físicas, eu não vejo isso como uma entidade, infelizmente. Se caso já aconteceu com você, se caso já ocorreu no seu terreiro, eu particularmente, Patrick, não vejo isso como uma entidade. Dentro da minha caminhada mediúnica e espiritual, dentro da Umbanda, dentro da Quimbanda, né, eu nunca vi uma entidade ser uma entidade doutrinada, uma entidade de luz que está aqui tanto para nos ajudar a evoluir quanto para evoluir também. Eu não vejo nenhuma delas agredindo fisicamente não só os médios que estão à volta, mas qualquer outra pessoa. Essa agressão ela não existe. O que pode estar acontecendo? Duas questões. Primeiro, a mente da pessoa subiu demais para a cabeça, ela acabou passando na frente ali da incorporação, né? Deixando de lado um pouco a energia do Exu e manifestando o que ela realmente queira. Então, às vezes ela ficou agressiva e agrediu o médium, porque às vezes a própria pessoa, o próprio médium, deixou-se tomar conta pela sensação de ódio, de raiva ou de querer ser superior, ou seja, questões agressivas. E entra aquela outra questão também que infelizmente pode ser um espírito obsessor, um quiumba, que não para, nem analisa se pode ou se não pode agredir. A função do quiumba é danificar aquilo que está ao redor dele. Então pode sim ocorrer uma manifestação negativa de um quiumba, de um espírito obsessor dentro do terreiro, às vezes se passando por uma entidade, agredir uma outra pessoa. Quem está ao redor tem que ver isso, né? Tem que analisar isso tudo e ver que isso é errado, agressão. Totalmente errado. Certo? Vamos lá. Próxima questão agora é da Marise Batista. Ela coloca: boa noite, Patrick. Boa noite, Marise. Eu sou médio de incorporação há muitos anos, onde as entidades sempre ajudam a todos que precisam. Porém, uma filha carnal começou agora há pouco a ter irradiações das entidades dela. Agora, e já quer chegar sentando na janela por achar que é da Quimbanda. As entidades dela têm mais força. Elas nem descem ainda, só mandam irradiações para ela. Deixo essas entidades passarem à frente das minhas?
Aí a gente entrou numa questão aqui que é praticamente sem sentido, né? Uai, como assim? Só porque ela trabalha com entidades da Quimbanda, ela se acha superior? Ou ela acha que as entidades dela têm mais força? Infelizmente, esse médium ele está totalmente enganado, né? Porque independente de qual doutrina seja, as entidades são as mesmas. Forma de doutrinas e cultos diferentes e trabalhos diferentes. Mas aquele médium que saiu da Quimbanda e está pisando dentro de um terreiro de Umbanda, ele que tem que entender que dentro daquele terreiro, as entidades que ele trabalha, mesmo ele sendo de Quimbanda, as entidades que ele trabalha dentro daquele terreiro irá seguir as doutrinas daquele local, daquele lugar. Então, propriamente dizendo, serão entidades também de Umbanda e não de Quimbanda. Olha para você ver. Por quê, pessoal? Sempre gosto de citar isso. Primeiro que entidade não tem religião. Entidade ela não tem religião. Ela trabalha aonde que for necessário, onde que for preciso do trabalho dela, do auxílio dela. O que acontece é que médiuns, pessoas, acabam colocando na mente ou acabam achando que uma coisa ou certa coisa é melhor ou mais forte que a outra. Não. Devemos entender que é aquilo que encaixa para você. É aquilo que é bom para você. Não significa que aquilo seja a melhor coisa do mundo. É a mesma coisa de eu falar para vocês que a Umbanda é melhor que a igreja evangélica. Não, claro que não. A Umbanda ela é melhor para mim. E para quem pisa dentro da igreja evangélica, a igreja evangélica é melhor para ele. Então não tem o melhor, não tem o mais forte, não tem o mais fraco, isso não existe. Existe aquilo que você segue, aquilo que você crê, aquilo que você deposita a sua fé. E é claro que o praticante não deve deixar isso subir para a mente. Achar que a sua opinião tem que ser prevalecida perante as opiniões dos outros. É a mesma coisa de eu falar como eu sigo a Umbanda, é a mesma coisa de eu falar para as pessoas evangélicas que a religião deles é errada. Ou que as minhas entidades é mais forte do que aquilo que eles seguem. E na verdade não. A entidade ela não tem religião. Quem tem religião somos nós. Tá certo? Quimbanda, Umbanda, Candomblé são cultos ritualísticas, religiões diferentes. O propósito é sempre praticamente o mesmo, né? O propósito dessas religiões afro são sempre os mesmos. E as entidades que pisam lá, que trazem a mensagem, que aconselham, às vezes a sua forma de trabalho é diferente, mas são as mesmas entidades. Se uma entidade, ou seja, se um médium que é de Quimbanda, ele for trabalhar na Umbanda, as entidades que ele for trabalhar ali, mesmo essas entidades trabalhando lá na Quimbanda, elas vão trabalhar como se elas fossem umbandistas também. Porque assim que elas pisarem naquele ambiente, naquele culto, naquela doutrina, eles estão aceitando seguir aquela doutrina, tá certo? Deixando claro aí. Agora uma outra questão é, eu deixo as entidades de outra pessoa passar à frente da minha? Primeiro que nenhuma entidade passa à frente da outra, né? Principalmente isso, a minha entidade vai passar na sua frente. Não, isso não existe. O que existe é hierarquia. Hierarquia dentro do terreiro é muito simples e muito fácil seguir. Existe ali um grau de certas entidades que estão em uma hierarquia mais elevada. E quais são essas entidades? Essas entidades são as entidades do sacerdote, do pai ou da mãe de santo do terreiro. Caso contrário, todas as entidades têm a mesma hierarquia dentro do terreiro, tá certo? Então nenhuma deve se passar e nenhuma vai passar na frente de ninguém. Quem faz isso são os médios, tá bom? Tá aí. Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, encerramos aí mais esse conteúdo, espero que todos tenham gostado, é claro. Não esquece aí de deixar sua curtida e colocar também nos comentários do vídeo o que você achou sobre o assunto. Se ficou mais alguma dúvida sobre o que foi citado aqui neste conteúdo, basta você deixar nos comentários, não só desse vídeo, mas de qualquer outro conteúdo postado aqui no canal. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.